atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por nós. Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História e vamos para mais uma aula. Esse discurso que vocês ouviram ainda há pouco, no início do vídeo, foi do presidente João Goulart, o último presidente do populismo no Brasil. Esse discurso foi o último ato público de Jango, ou João Goulart, que 18 dias depois seria derrubado pelo golpe militar que daria início no Brasil à ditadura militar, que foi um período sombrio da história brasileira. Mas antes de falarmos de cada presidente populista, um por um, vamos entender o que significa e o que significou o populismo aqui no Brasil. E também, mais à frente, nós vamos entender que o populismo ele se expandiu por toda a América, ou a maior parte da América Latina, tá? Toda a América não, a maior parte da América Latina. Bem, os governos populistas têm como características a demagogia e o assistencialismo, principalmente em relação aos trabalhadores e às camadas médias, pequenos proprietários, funcionários e etc. Então, como vocês viram, os discursos dos presidentes populistas eram inflamados de apelo popular. Eles apelavam para a população, faziam discursos entusiasmados e faziam promessas que talvez nunca pudessem ser cumpridas. O populismo aqui no Brasil convencionou-se que teve seu início com o fim do Estado Novo, que foi o governo ditatorial da era Vargas, e duraria até o governo de João Goulart, ou Jango, e chegaria ao fim em 1964 com o golpe militar. Esse é o período que os historiadores escolheram recortar da história e denominar como populismo. Isso aqui no Brasil, claro. Bem, eu acabei de falar para vocês que uma das características do populismo é a demagogia. E eu queria saber de vocês se vocês sabem o significado de demagogia. Já pensaram? É isso mesmo que vocês estão pensando. É a manipulação das massas populares. São promessas que provavelmente nunca serão realizadas. Então, os políticos que vêm com esse discurso apelativo, manipulando as massas populares e prometendo algo que talvez, provavelmente, eles nunca cumpram, esses eram os políticos populistas do Brasil. Essa era uma das características mais marcantes desses políticos. Bem, agora vamos elencar os políticos que foram caracterizados como populistas. Nós temos Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, Jânio Quadros, JK e Dutra, tá? Não podemos esquecer do presidente Dutra. Gente, é interessante também lembrarmos que o líder populista, no caso o presidente que está no poder, ele tem essa característica populista, ele tem o hábito de falar em nome do interesse geral e da nação, colocando-se acima das classes, tá? Bem, vamos começar falando de Vargas, tá? Na aula anterior, nós vimos como Vargas ele teve que abrir o estado de sítio que foi instaurado no Brasil, acabar com o Estado Novo, que foi o período ditatorial, e trazer novamente a democracia, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então agora, já que ele trouxe a democracia, ele teria que legalizar os partidos, já que agora nós temos aí o pluripartidarismo, acabou aquela história de um único partido e assim por diante. Então, ao final do Estado Novo, Vargas teria que organizar partidariamente as suas bases de apoio para sobreviver politicamente. Então, ele promoveu a organização de 2 partidos,
nós temos aí o PSD e o PTB. O PSD tinha um caráter mais conservador. Ele aglutinava ali proprietários rurais, empresários, financistas e assim por diante. Já o PTB tinha um caráter mais popular. Ele tinha ali trabalhadores urbanos em geral. Então, em meio ao processo eleitoral de 1945, Getúlio Vargas acabou sendo deposto do poder por um grupo que temia que esse ditador desse um novo golpe para se manter na presidência. Lembra os golpes que Vargas deu desde lá do governo provisório? Esse era um temor. Então vai ser realizada novas eleições e essas eleições serão disputadas pelo general Eurico Gaspar Dutra, que era apoiado por Vargas, e Eduardo Gomes, que era apoiado pela UDN, que era a União Democrática Nacional, e também pelos setores conservadores. Adivinhem quem ganhou, quem venceu essa eleição? Óbvio que foi Dutra, o que era apoiado por Vargas. Então Vargas sai do poder, mas fica ali no plano de fundo, ajudando de certa forma, né, fazendo aquelas manobras políticas durante o governo de Dutra. E Dutra manteve ali a característica populista no seu governo. Bem, no contexto mundial, estávamos passando pela Guerra Fria. Só para relembrar para vocês, a Guerra Fria foi aquele período em que o mundo estava bipolarizado. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos com o capitalismo e do outro lado nós tínhamos a União Soviética com o socialismo. Então Dutra, ele teve que agir estrategicamente para equilibrar todo esse contexto internacional e essa dualidade. Sendo que o Brasil, ele sempre ficou do lado dos Estados Unidos. Tudo bem? Ele sempre esteve do lado aí do capitalismo e dos Estados Unidos. Mas houveram aí movimentos que mantinham uma formação de uma mentalidade anticomunista em diversos grupos, elites, enfim. E Dutra teve que enfrentar e equilibrar todo esse conflito em relação à política e economia mundial. Bem, é interessante quando nós vemos aqui os populistas, porque quando a gente fala de Vargas, né, eu tenho todos os motivos para criticar Vargas por vários fatores, como eu elenquei na outra aula. Nós sabemos que Vargas ele era favorável aí, ele era simpatizante do fascismo, do fascismo e do nazismo. Ele enviou Olga para a Alemanha nazista. Nós sabemos disso tudo. Mas nós temos que dar crédito às coisas boas que ele fez. Vargas ele conseguiu acumular, tá, reservas aqui no Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu criar empresas, ele fez um acúmulo de reserva, ele acumulou dinheiro aqui no Brasil, tá? E esse dinheiro ele será gasto aí com a importação de produtos supérfluos. É isso que vai acontecer. Então, as reservas de 708 milhões de dólares foram dilapidadas com essas importações que entravam no país praticamente livres de impostos. Só depois de esgotadas as reservas, o governo Dutra começou a tomar algumas providências. Então, olha que coisa horrível, né? Um presidente junta, acumula e o outro vai e gasta. Ele simplesmente ficou ali no poder gastando o dinheiro que Vargas tinha acumulado. Então, a providência que Dutra tomou foi a elaboração do plano SALT, tá? Esse plano ele tinha como características básicas a área da saúde, alimentação, transporte e energia. E trouxe poucos resultados. A população sofreu bastante com alto custo de vida. E é claro, se a população está sofrendo, tem protesto. Então os operários se manifestaram e começaram a se organizar na tentativa de resolver essa situação. E a resposta de Dutra a esse motim dos operários foi uma lei que praticamente proibiu a greve. Então, o movimento operário continuou a crescer e o mesmo aconteceu com o Partido Comunista, que ganhava aí cada vez mais espaço no cenário político brasileiro. Porém, em 47, o Partido Comunista do Brasil ele foi cassado e ele teve ali a sua
o seu registro cassado e a sua legalidade também, porque ele estava sendo acusado de prestar serviços a estrangeiros, que no caso aí era a União Soviética. Então os deputados e senadores eleitos por esse partido foram cassados. O PTB também sofreu pressões para diminuir sua atuação junto ao operariado. O Ministério do Trabalho interveio em diversos sindicatos e a repressão ao movimento operário se tornou mais severa. Gente, esse foi o resumo mais crítico aí do governo de Dutra, né? Bem, chegando ao fim do governo Dutra e o fim também, ou seja, a cassação do Partido Comunista Brasileiro, o único partido que tinha força para enfrentar os conservadores era o PTB, porque juntamente com Vargas e a base sindical e o trabalhismo, ele conseguiria ali enfrentar os conservadores na sucessão presidencial. Então, gente, as eleições que ocorreram em outubro de 1950 tinha como um dos principais candidatos Vargas, tá? Então, adivinha quem vai surgir mais uma vez aí no cenário político? Ele mesmo, o bom velhinho. Vargas vai voltar no cenário político. Ovacionado pela população. Até a marchinha de carnaval, Vargas foi tema. Então, a vitória de Vargas foi unânime naquele ano de 1950. Bem, Vargas voltou, como eu falei, ao cenário político brasileiro nos braços do povo. E isso teve e deu uma mudança drástica aí na forma com que ele vai conduzir o seu governo daí por diante. Né? Mas nem tudo foi flores aí nesse início, porque quando foram apuradas as urnas, a liderança da UDN, ela queria impedir a posse de Vargas, pois eles queriam que Vargas tivesse aí a maioria absoluta dos votos, já que ele ficou com 48,7% dos votos. Mas o judiciário considerou legal a eleição de Vargas e ele foi empossado como o novo presidente do Brasil. Assim que foi empossado, Vargas ele procurou atender a várias reivindicações populares e retomar a política econômica nacionalista que ele já tinha inicializado, que era a industrialização baseada no investimento estatal e no apoio de empresas privadas nacionais. O nacionalismo de Vargas contrariava os interesses imperialistas dos Estados Unidos, pois visava um desenvolvimento capitalista relativamente autônomo. Ou seja, Vargas queria que o Brasil andasse, que o Brasil caminhasse com as próprias pernas. E isso deixava os Estados Unidos muito incomodado. E Vargas deixou claro aí que ele tinha uma política autônoma quando ele negou um pedido dos Estados Unidos de enviar tropas à Guerra da Coreia. Então, esse certo afastamento de Vargas com os Estados Unidos vai causar um incômodo aos conservadores aqui no Brasil. Bem, mas independente disso, Vargas continuou aí com a sua orientação nacionalista e foi graças a elas que nós temos a Petrobras, porque foi nesse período que Vargas ele criou a Petrobras a fim de refinar o petróleo que era nosso. Então ele lançou aí um tema, um slogan da campanha, o petróleo é nosso. Então a partir de agora, o petróleo seria refinado por uma empresa nacional e não mais por empresas estrangeiras que ficavam aqui no Brasil refinando o nosso petróleo e tendo a maior parte dos lucros. E a criação da Petrobras vai interferir, vai incomodar muito essas empresas, especialmente a empresa estadunidense Statoil ou AESO, tá? Essas empresas vão ficar muito incomodadas com a criação da Petrobras. Bem, então a crise no governo Vargas vai ser inevitável.
Porque Vargas ele vai estar agora batendo de frente com os grandes empresários. Ele vai estar batendo de frente com os conservadores. E isso vai gerar aí grande constrangimento e grande tensão no governo dele. Porque Vargas, ele não estava mexendo aí com gente pequena, ele estava mexendo com peixe grande. Ele estava mexendo com os empresários de empresas internacionais. Era com capital estrangeiro que ele estava mexendo. Ele deixou de apoiar a esses grandes empresários e criou aí uma empresa nacional. Tá? Então ele vai sofrer forte oposição. Ele já sofria, sempre sofreu. Só que a oposição vai aumentar cada vez mais, principalmente pela UDN de Carlos Lacerda, tá? Nós vamos ver mais à frente que como Carlos Lacerda ele vai estar intervindo aí na vida política de Vargas. Bem, a tribuna de imprensa, que o diretor era o próprio Lacerda, notabilizou-se por violência crítica ao governo Vargas. Tá? Existia aí o antivarguismo, que tinha uma grande característica da imprensa brasileira de enaltecer toda a oposição ao governo Vargas. Tudo que era contra Vargas era enaltecido por essa empresa aí antivarguista. Empresa não, gente, perdão, imprensa antivarguista. Bem, e em 1953 ele enfrentou a greve dos 300 mil, que foi desencadeada em São Paulo no mês de março e contribuiu para elevar a temperatura política. Então Vargas, que estava sendo pressionado para não atender as reivindicações dos trabalhadores, recebeu aí pressão da oposição, até mesmo do Partido Comunista, tá? Que se uniu às pessoas que eram contrárias a Vargas. Então, no fim desse ano, o presidente ele fez um discurso denunciando os lucros das empresas estrangeiras. É claro que esse discurso de Vargas denunciando os lucros das empresas estrangeiras não foi bem aceito. Então, o que avaliou-se aí? Que as pressões contra o governo Vargas eram uma estratégia mundial do grande capital para combater governos e partidos com projetos nacionalistas presentes em países da América Latina, da Ásia e da África. Então não era uma coisa ali centrada no país, era um projeto mundial. E as decisões que Vargas tomou naquele momento, as decisões que eles estavam tomando naquele momento a favor dos trabalhadores, estava aí colocando ele no olho do furacão. E ele estava aí sendo perseguido por essas empresas internacionais, por esses empresários que visavam o lucro dessas multinacionais que estavam sediadas aqui no Brasil. Então, esses conservadores, a aristocracia, todas elas estavam contra Vargas. Então, foi nesse momento que se tornou insustentável a permanência de Vargas na presidência. Só que ele não queria renunciar. A pressão era para que ele renunciasse, mas ele falou que não. Bem, e para piorar a situação, Gregório Fortunato, que era chefe da guarda pessoal do presidente, organizou um plano para eliminar Carlos Lacerda. Porém, esse plano não saiu como esperado. O jornalista saiu vivo do atentado, apenas machucou o pé, mas o major da aeronáutica que o acompanhava foi baleado e morreu. Pronto. Rapidamente desencadeou aí uma campanha contra Vargas e se juntou-se aí ao UND, a Força Aérea e outros setores civis pedindo a renúncia do presidente. Gente, esse caso aí ficou conhecido como o caso da Rua, ou aliás, o atentado da Rua Toneleiro, tá? Esse caso dessa tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda, que era o arqui-inimigo de Vargas, e Gregório Fortunato tentou ajudá-lo. Bem, vamos falar um pouco de Gregório Fortunato, né, gente?
Ele é esse que está aqui atrás de Vargas, esse negro, ele é negro aqui, está de chapéu atrás de Vargas. E em uma outra foto, ele está aí como se estivesse arrumando o cabelo do presidente, penteando o cabelo do presidente, né, gente? Essas fotos aí são icônicas, essa foto aí é uma relíquia, esse momento que foi flagrado por esse jornalista, Gregório Fortunato arrumando o cabelo do presidente. Podemos dizer aí que Vargas tinha um amigo negro para chamar, né, que dizer que era dele, enfim. Gregório, ele era o homem de confiança de Vargas, mas ele teve uma ideia aí, uma ideia não tão feliz, que foi essa treta toda aí do atentado da Rua Toneleiros, que vai gerar uma comoção nacional contra Vargas. Isso vai piorar toda a reputação do nosso aí querido Vargas. Eu estou falando querido, estou falando bom velhinho, ironicamente, tá, gente? Eu tenho minhas reservas em relação ao presidente Vargas, mas que não cabe aqui nesse momento. Bem, o que isso tudo vai levar? Vai levar que no dia 22 de agosto houve um manifesto dos generais que exigia que Vargas deixasse o poder, deixasse a presidência. E na manhã do dia 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas se suicidou. A notícia comoveu a população. As manifestações contra os opositores do presidente ocorreram em todo o país. Então, gente, o que a população fez? Enquanto estava todo mundo falando mal de Vargas, a população também estava contra Vargas. Desde o momento que Vargas morre, ele se mata, pronto, a população voltou-se contra os opositores. Tanto é que Carlos Lacerda ele vai sumir do cenário político e vai uma verdadeira multidão ao enterro de Vargas. O enterro de Vargas vai ser seguido aí por milhares de pessoas. E nós temos que lembrar do que Vargas falou, tá? As palavras que ele falou, que ele não iria sair do poder. Ele falou: só sairei morto do catete. Aliás, melhor, vamos seguir aqui. Só morto sairei do catete. Para vocês entenderem o que acontece. Nesse momento, em 1954, Brasília ainda não existia, tá? Então, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E o Palácio do Catete era ali a sede da presidência, era onde ficava o poder executivo do país. Bem, alguns historiadores afirmam que o suicídio de Vargas foi o último golpe dele aos seus opositores, pois daí por diante eles não tiveram mais vez, não tiveram chance, a população se voltou contra os inimigos de Vargas. E a sua carta-testamento, a carta que ele escreveu antes dele se matar, essa carta ela é lida, ela é vista e ela é analisada como uma carta com grande apelo populista, tá? Com vários trechos onde ele fala que ele deu sangue, que ele deu a vida em prol da população, em prol do Brasil, e ele termina a carta ali falando que ele saiu da vida para entrar na história. E sim, foi o que realmente aconteceu. Agora eu vou colocar aqui o que eu pensava a respeito dessa carta. Durante algum tempo, principalmente quando eu estava no ensino médio, eu contextualizava, eu acreditava na teoria em que Vargas ele não teria se suicidado e sim ele teria sido assassinado, tá? Ou então que essa carta não teria sido escrita por ele, porque era uma carta ali com um apelo populista muito grande e não condizia com uma pessoa que estava prestes a tirar sua própria vida, né? Então eu segui aí essa teoria de que Vargas não teria se suicidado e sim ele teria sido assassinado, e também ele não teria escrito a carta, que a carta teria sido escrita por outra pessoa. Bem, porém, quando eu ingressei na Universidade de História, nós vimos ali que Vargas ele sempre teve uma tendência à depressão e ao suicídio, desde o início da sua carreira política, tá? Então é interessante a gente observar que existiu sim uma teoria afirmando que ele havia sido assassinado e que ele não teria escrito essa carta, mas atualmente essa teoria foi por terra. Bem, abrindo esse grande aspas de falando de Vargas, vamos aproveitar aí
que eu falei sobre a criação de Brasília e vamos falar agora do presidente que foi responsável pela criação de Brasília, Juscelino Kubitschek, ou JK. O lema de JK era 50 anos em 5. Então ele queria modificar o país, dar um salto aí de 50 anos em apenas 5 anos de governo. E ele foi o presidente que teve aí a coragem de entrar nessa empreitada, que foi tirar a capital do Brasil da área litorânea, que é o Rio de Janeiro, e colocar ali no coração, no interior do Brasil, que foi Brasília. Então Brasília foi construída do nada, né? Brasília ela foi construída ali com sangue e suor dos trabalhadores que ajudaram em sua construção. E ela foi toda elaborada, teve o plano piloto, enfim, foi uma cidade planejada. Tendo conhecido isso, nós vamos entender um pouco mais do governo de JK, principalmente o seu lado político, o lado que não agradou a população e até mesmo o seu lado boêmio, que é interessante a gente falar de JK, né? O presidente Bossa Nova. Bem, gente, vamos falar de JK, mas antes nós temos que lembrar de Café Filho, porque quando Vargas morre, Juscelino Kubitschek não entra automaticamente no poder. Existe aí o governo de Café Filho, que foi o vice de Vargas. E Café Filho, ele teve um governo totalmente comprometido com as forças conservadoras. A UDN impôs a maioria dos ministros no seu governo. Eugênio Goodin, que era o ministro da Fazenda e era partidário de uma política recessiva e afinada com o Fundo Monetário Internacional, representava os interesses dos grandes banqueiros e investidores internacionais. Foi ele quem baixou a instrução do SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, abrindo a economia do Brasil para investimentos estrangeiros. Então, nesse momento, o PTB ele vai levantar a bandeira do varguismo, vai se aliar ao PSD para apoiar as eleições presidenciais em nome do mineiro, que é JK, isso mesmo. A UDN, sentindo a força dos aliados de Getúlio Vargas, mesmo morto, né, como nós já falamos, e da ação sindical, conspirava contra as eleições, tentando aí um golpe, tá? Ela não teve sucesso e não pôde evitar o apoio da candidatura de Juarez Távora, lançada por um partido de expressão menor, o Democrata Cristão. Para o PTB e os sindicatos, JK, como ficou conhecido, né, como nós chamamos o nosso querido presidente, ex-presidente Juscelino Kubitschek, era um possível herdeiro do varguismo. João Goulart, do PTB, foi o candidato à vice-presidência, reforçando a presença trabalhista da chapa de Juscelino Kubitschek. Então, aí seriam realizadas as eleições em 1955. O que vai acontecer depois das eleições? A UDN ela vai voltar aí novamente falando da ilegalidade e vai tentar dar um golpe, tá? Ela vai tentar conspirar contra a posse de Juscelino Kubitschek. Porém, ela não vai conseguir, tá? Lógico, né? Teve uma razão, porque o Café Filho acabou sendo afastado por motivo de saúde, então os setores conservadores do Exército, eles queriam a oportunidade para dar um golpe de Estado. Então, nós estamos vendo aqui que já em 1955, o setor militar, ele já estava querendo dar o golpe que vai ser desfechado lá em 1964, logo à frente. Esse golpe só não foi conseguido, só não teve a sua vitória, porque houve um contragolpe do general Henrique Teixeira Lott, que garantiu aí a posse dos eleitos. Então, assim, Juscelino Kubitschek ele conseguiu assumir a presidência do Brasil em 1956. Bem, como nós vimos, o tema dele era bastante ousado, 50 anos em 5, ele vai incrementar aí o Brasil com várias ideias bastante ousadas. Ele vai construir rodovias, indústrias automobilísticas. Eu até coloquei essa charge porque eu particularmente amo charge. E essa charge em especial é bastante interessante, porque ele está falando assim, ó, primeiro os projetos dos automóveis, depois você, tá?
Esse você, tá? É o povo. O povo queria atenção, o povo queria melhorias na sua situação de vida, mas Juscelino não. Juscelino não via, ele só viu o projeto dos automóveis e, claro, a rica construção de Brasília. Porque, gente, houve muita corrupção na construção de Brasília. Não é pouca, não é muita corrupção vezes 2. Tá? Para vocês entenderem. Imagine você construir uma cidade do zero. Imagine isso sendo feito por políticos brasileiros. Então houve muita corrupção. Mas antes de falarmos da corrupção, né, antes de entrarmos em detalhes, vamos terminar aí o projeto automobilístico que JK implementou aqui no Brasil, tá? Ele inaugurou aí o desenvolvimento industrial que vinha substituir as importações. Lembra daquelas importações de supérfluos? Então, ele substituiu essas importações com a indústria. E foi graças a essa política que a produção industrial em 1961 foi de 6 vezes maior que 20 anos antes. Olha que interessante. Bem, a gente pode notar que um ponto interessante sobre JK é que ele se diferenciava de Vargas porque no governo dele, o desenvolvimento industrial teve uma maciça entrada de capital estrangeiro, diferente de Vargas, porque no governo de Vargas, quem promovia essa industrialização foi o Estado, tá? Vargas, ele era muito mais assim estadista. Ok. E Juscelino Kubitschek, ele priorizou a produção de bens de consumos duráveis, como eletrodomésticos, automóveis, como eu já falei. Diferente de Vargas. Vargas, ele era mais voltado para os bens de produção. Aço, petróleo, energia, assim por diante. Bem, vamos voltar a falar um pouquinho de Brasília, porque é interessante vocês saberem também que esse plano aí de construir Brasília no Planalto Central fazia parte de interiorizar o desenvolvimento, tá? Porque nós sabemos que o desenvolvimento, o dinheiro do Brasil circulava mais nos estados litorâneos, ali Rio de Janeiro, São Paulo. O interior do Brasil, ele não tinha acesso a esse desenvolvimento, não tinha acesso ao poder público. A verdade é essa. Então, na ideia deles, com a construção de Brasília ali no centro, no coração do Brasil, esse acesso seria mais fácil, o desenvolvimento iria para o interior do Brasil, tá? Bem, JK começou a errar a mão no seu governo. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer esse desenvolvimento com a emissão de dinheiro. Ele foi colocando aí papel moeda em circulação. Isso contrariava a política do FMI, Fundo Monetário Internacional. E nós sabemos muito bem que a emissão de papel moeda desgovernado não dá certo. Lembram-se ali? Lembram-se que nós vimos lá no início da República com a crise do encilhamento? Então, mesmo assim, ele provavelmente não lembrou-se disso e foi lá emitindo papel, emissão de dinheiro. E também ele criou impostos sobre combustível para financiar a construção de rodovias, contra empréstimos estrangeiros. Então isso fez com que eles ficassem aí com uma dívida cada vez maior, tá? Logo vão começar as críticas ao governo JK, pois o que nós percebemos aí? Se ele está dando prioridade aos automóveis, ele está dando prioridade à classe média e à classe alta. Ele está dando prioridades aos grandes empresários. Ele não está priorizando o povo, porque o povo, em sua maioria, não comprava automóveis. Não comprava automóveis novos, zero, como ele estava investindo. Então, ele passou a governar apenas para a classe privilegiada, para os mais ricos, e não para o povo. Tá? Então essa situação acabou gerando aí no meio social uma crise, principalmente no campo, tá, gente? Essa crise aí se estendeu principalmente no campo e especialmente no Nordeste. E essa crise vai gerar as ligas camponesas sob a liderança de Francisco Julião. Bem,
Falando sobre essa liga, nós temos que lembrar também da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ela não conseguiu minimizar a situação de pobreza na região. E a inflação provocada pela política econômica de JK só aumentou o custo de vida. Os operários de São Paulo, então, aí acabaram desencadeando a greve dos 400 mil. Então, a situação econômica e social do Brasil está indo de mal a pior. E esse foi um lado assim bastante ruim do governo de Juscelino Kubitschek. Ele não conseguiu atender as expectativas da população. Então, diante desse quadro político e social do país, tá? Estivemos aí às vésperas das eleições de 1960, porque eu tô falando, mas o tempo tá passando, tá? Os 5 anos do governo Juscelino Kubitschek tá chegando no final. Okay? Então, assim, olhando por cima, ele conseguiu a construção de indústria? Sim, ele conseguiu fazer. Ele conseguiu a construção de Brasília? Sim. Mas quando você vai ver pelo lado social e econômico, o país ficou arrasado. E isso vai dar munição para os candidatos das eleições de 1960, tá? E um dos principais candidatos é um candidato bastante contraditório, que é Jânio Quadros, ok? Ele vai se aproveitar desse cenário de corrupção que vai ser a criação de Brasília, ele vai se aproveitar desse quadro de corrupção, de insatisfação popular, ele vai vir com as suas ideias egocêntricas e vai conseguir ser eleito. Tudo bem, gente? Outro fato interessante que eu comecei falando de JK, eu vou só fechar terminando, que JK, além de ter essas ideias, pessoalmente, ele era visto como um presidente que gostava muito de farra, digamos assim, gostava muito de se divertir, de uma boa música, de uma boa bebida, tinha um apelido de presidente Bossa Nova, teve várias amantes, né? Mas enfim, esse foi o resumo do governo de Juscelino Kubitschek, tá? Eu vou ficar por aqui. E até a próxima.